e mais questionador. É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. O Vida e Saúde de hoje trata das alergias respiratórias. Sabe aquele incômodo que dificulta a respiração, coça e causa muito espirro? Vamos falar das alergias específicas de algumas épocas do ano. O segundo semestre do ano é de muitos ventos em Fortaleza e junto da poluição a situação fica mais complicada para os alérgicos. Época de crise, é mais gente nos postos de saúde. E dicas simples para prevenir as alergias em crianças com cuidados dentro de casa. E você sabe o que é DPOC? A doença que afeta os fumantes e diminui a qualidade de vida. A gente conversa sobre prevenção e tratamento. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Olá! Nas unidades de saúde, a procura de pacientes com doenças respiratórias aumentou. A demanda já era esperada. O motivo? Os fortes ventos e a baixa umidade do ar são agentes causadores das alergias. A previsão é de que nos próximos meses a situação se agrave ainda mais. Poeira, poluição, foligem, pelos de animais. O que existe em comum entre eles? São alguns dos elementos causadores de alergias respiratórias. O problema atinge pessoas de várias idades e parece ser quase impossível evitá-lo. É cheio de poeira em todo canto. Todo canto tem poeira. Como é que a gente se mantém livre? É difícil. Há quase 2 anos, esse comerciante passa o dia inteiro em meio a fumaça e poeira. As consequências dessa rotina não são nada agradáveis. Poeira de carro, fumaça torta desses carros velhos a diesel. Solta muita fumaça aqui, aí dá muita alergia a gente. Entendeu? As alergias podem ter várias causas, desde predisposição genética até a umidade e mofo, além de outros agentes transmissores. Além das substâncias que irritam a mucosa respiratória, os fortes ventos também são agentes agressores. Nessa época do ano, eles costumam passar de 10 km por hora para 15, com rajadas de vento que podem ir de 50 até 70 km por hora. Os ventos eles se iniciam logo após o término da quadra chuvosa. Acaba em maio e normalmente eles começam a se intensificar nos meses de junho e julho. E o pico, onde que eles têm a maior intensidade, normalmente ocorre nos meses de agosto e setembro aqui no litoral, principalmente em Fortaleza. E com a intensificação desses ventos, a tendência é que eles espalhem mais poeira no ar. E consequentemente, aconteçam mais alergias, alguma doença respiratória pode acabar acontecendo. A alergia é a responsável por muitos atendimentos nesse posto de saúde na Praia do Futuro. Há mais de 2 anos, Betânia percebeu que o filho Francisco era alérgico. Para ela, as crises de tão rotineiras acabaram se tornando normais. Quando ele fica muito tempo no ventilador, né, se ficar sujo muito tempo, aí eu notei que ele fica espirrando, tem que estar sempre limpando. Senão ele espirra bastante. Para alergia, ele toma algum medicamento? Não toma não. Não dou medicamento não. Só procuro limpar as coisas, né?
Se não manter ele no sol, no vento demais. O normal de uma mãe, né? Mudar hábitos dentro de casa pode ser a forma mais simples e eficaz de prevenir as alergias. Você tem alguns mecanismos que você pode prevenir isso, né? Principalmente prevenção contra todos esses alérgicos que a gente falou, né? Diminuir em casa, tentar diminuir a poeira doméstica, né? Tentar diminuir, limpar a casa com pano úmido em vez de passar a vassoura, que vai elevar o pó. Evitar poeira, evitar fumaça, evitar fumaça de cigarro principalmente, flores dentro de casa, animais, principalmente com as crianças que estão mais expostas, né? Isso aí. As mudanças nas estações são sentidas principalmente por quem sofre com as alergias, né? As crianças ainda são mais vulneráveis e a gente conversa sobre isso com a pediatra Ângela Mapurung, que está aqui conosco no nosso estúdio. Doutora Ângela, essas estações, existe alguma que é mais propensa a desenvolver, assim, a afetar a alergia das pessoas? Tem. Aqui a gente está atualmente, né, como ela falou na reportagem, em agosto, setembro, depois do período de chuva, existem esses ventos mais fortes que facilitam toda a questão da poeira, como falou, a questão dos ácaros, né? A questão até dos micro-organismos e bactéria. E a criança alérgica é uma criança que já tem a predisponibilidade genética, né? Então a alergia ela se controla, né? Então nesse período existe essa procura muito grande e a principal causa é geralmente algum processo respiratório, né? Porque normalmente as pessoas sempre associam alergia a período chuvoso, né? A gente tem mais isso. Não sei se é por conta das gripes e viroses, né? Sim. Às vezes é difícil diferenciar, né, doutora? Sim. Existem alguns sintomas que são típicos do quadro viral e existem os sintomas do alérgico, né? Então, geralmente o quadro viral ele tem manifestações sistêmicas, febre, dor no corpo, molezinha, né? E o quadro alérgico, geralmente é mais aquela secreção mucoide, coceira, nariz, espirro, isso que as mães disseram muito bem nessa reportagem. E esses sintomas, né? Como é que a gente pode caracterizar ainda melhor, assim, com relação à alergia? Como é que a gente pode saber que aquela criança ela tem um problema, não é uma coisa passageira? Como é que as mães podem identificar isso está acontecendo com uma certa frequência? Pronto. A quantidade de gripe que a gente, assim, espera no ano de uma criança, o que? 3, 4 gripes no ano, né? Uma criança que está permanentemente encharcada, encatarrada, tosse frequente, do hipótese diagnóstica, né, dentre outras, é o quadro alérgico. Aí quando a gente vai fazer a história familiar, geralmente tem alguma história familiar, o pai, a mãe, a avó, né? Além do que não só manifestações digamos, infecções altas, manifestações altas e sim baixa, asma, pneumonia de repetição. Então tudo isso chama a atenção do pediatra para investigar melhor. E a gente mostrou aí que são diversos agentes, né? Na rua a gente está exposto a muitos agentes desse tipo e com os ventos, isso mais ainda. Como é que se defende disso? Porque a gente tem que viver, né? Como é que a gente se defende dessas alergias? O pediatra, antes de tudo, ele trabalha a prevenção, né? Então, se eu já tenho um paciente que é alérgico, ele já tem aquela doença congênita, né? Então, a gente tem que trabalhar a prevenção desde o início. Desde a amamentação. Isso é fator protetor? É fator protetor. É isso que eu ia lhe perguntar, assim, a pessoa fala que a gente fez um programa, até o programa passado sobre aleitamento materno, falaram que o leite da mãe, ele defende das alergias. É sim, porque ele consegue passar células de defesa, né? Então o bebê que já começa nessa idade com essas células, e aí ele aproveita o que tem da mãe, depois ele vai formando a deles. Então, se é um bebê que mama, ele tem uma proteção. Quando a gente já expõe cedo a um leite de vaca ou alguma outra fórmula, você já tem uma capacidade maior de formar mecanismos de alérgicos, entendeu? Então, o que acontece? A amamentação, desde a amamentação. Então, o grande diferencial do pediatra é que ele trabalha a prevenção. E assim, nesse período, as mães chegam assim, doutor, o que eu posso fazer? Bom, pode fazer agora é muito agudo, né? Geralmente, dependendo do grau, a gente tem que entrar com medicação, mas o que você pode fazer antes, desde já, né? Nós que somos mães. A questão da amamentação, depois evoluindo com a alimentação mesmo. Mesmo que a mãe, por exemplo, a mãe seja uma pessoa que tem alergia, que só vive com crise de rinite e tudo, o leite materno dela também vai proteger ou ela ainda vai ser propensa o filho dela ter esse tipo de alergia? Não entendi. Ele tendo Assim, a mãe que tem a alergia, o filho dela
fatalmente vai ter, vai Não. desenvolver, e o leite materno dela também protege da alergia? Protege. É assim, na medicina o amor nem nunca nem sempre. Então, assim, não é porque eu tenho fatalmente o meu bebê vai ter, né? Mas existe um percentual muito alto disso. E claro que como existem esses elementos protetores, a amamentação, ela já protege, porque a alergia, ela manifesta em todos os tubos, tanto respiratório e digestivo. Né? Então, muitas vezes você, quando é uma criança alérgica, de uma família alérgica, que se você tiver mais precoce o contato com esses leites, que não seja o leite materno, isso, você vai tender a desenvolver manifestações mais cedo. E não precisa ser uma diarreia, entendeu? Pode ser simplesmente um nariz entupido que não passa. Toda ano não passa esse nariz entupido, a gente vai, investiga, trata. Quando vai ver, foi exatamente essa história. Então, assim, a prevenção na criança, a gente se manifesta através da alimentação, né? Porque mesmo a criança não mama, mas ela precisa se alimentar bem por conta dos elementos estruturais, proteína, vitamina. E a gente sabe que essa meninada, né? Não come muito, não é? Come bem? Come, doutora, come tudo, menos fruto, verdade, então come, né? Então não come bem. Então a gente tem que fazer, um complemento. A questão do controle ambiental, né? Então, em casa, se eu tenho um bebê alérgico, eu tenho que ter todos os cuidados. Eu não posso, como a doutora falou, ficar varrendo casa, encher a casa de carpete. Não, a gente tem que ter um bom senso, né? Então, você tem que limpar com pano úmido. Se tiver um ventilador, porque onde a gente mora, ou ventilador ou ar-condicionado, ninguém consegue, né? Então, você tem que limpar aquela tela do ar-condicionado uma vez na semana. Você tem que limpar aquele ventilador pelo menos dia sim, dia não. Você tem que forrar a cama do bebê, né? O colchão, o travesseiro, porque isso são agentes protetores. No período da crise, agora como a gente está vendo, a questão da hidratação ela é fundamental, né? Porque o ar que a gente respira, por que ele causa doença, essas manifestações? Porque ele precisa passar por 3 mecanismos. Ele tem que ser aquecido, né? Ele tem que ser umidificado e ele tem que ser filtrado. Então, a questão da alimentação, ela estrutura muito bem essa formação, né? Em relação à hidratação, você tem que estar bem hidratado para que essa secreção mucóide fique mais fácil de ser drenada. Então, muitas vezes nem precisa tanto remédio, precisa de uma hidratação plena. E vitamina, doutor, vou dar vitamina C, ótimo, mas é bom que você dê vitamina C e outras sempre. E não só naquele período.